Êxodo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou novamente em uma vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Amém? Uma vara, respondeu ele. O que é que você tem? Uma vara. A vara se transformou numa serpente. E a serpente passou a persegui-lo. Amém? Vara tem muitas conotações na Bíblia, muitas. Vara significa muitas coisas na Bíblia. Está relacionado a autoridade, está relacionado a talento ou dom, está diretamente relacionado a ministério. Então, o primeiro passo para o ministério de Moisés foi segurar uma vara e aprender a manuseá-la. Mas a vara, quando ele pega, ela se transforma numa serpente e começa a persegui-lo. Muitas pessoas, muitos, fazem como Moisés, fogem da chamada, fogem da vara, fogem do ministério. Porque muitas vezes o ministério, ele na nossa vida, ele tem um período, a chamada de cada um, é aquela conversa que a gente sempre tem, que eu falo assim: para que você serve? É o seu ministério. Tanto na vida, quanto na igreja, você tem um ministério, né? Você tem uma função. Para que você serve? Moisés tinha uma função, mas fugiu dela. A função perseguiu ele, em forma de serpente. Se você não entender a chamada, se você não entender para que você serve, o Evangelho vai te perseguir. O Evangelho vai virar o seu adversário. Ele vai contra você. Jesus falou assim: quem não é comigo, é contra mim. Esse é o princípio. E pior ainda, se você não entender isso e você se casar. Pior ainda, se você não entender isso, se casar, e quem casar com você não entender também. Aí os dois passam a ser perseguidos pelo Evangelho em forma de serpente. A Bíblia trata a serpente como sendo o diabo. A Bíblia diz que em alguns momentos as pessoas são deixadas para serem provadas pelo diabo. A Bíblia fala, o próprio Jesus falando, ele fala assim: eu orei, eu intercedi, eu interferi, eu falei com Deus para que você, Pedro, não fosse ser andado por Satanás. A serpente queria ser andada, porque ministério significa passar pela peneira. Chamada, passa pela peneira. Quem tem chamada, foge da chamada. Mas não dá para fugir de quem você é. É aquilo que eu te falei. Tem que ser autêntico. Você não pode fingir que você não é aquilo que você é. Se você tem alguma coisa, se Deus deu alguma coisa a você, e uma coisa Deus deu pelo menos, você tem que usar isso na obra dele. Se você não usar, se você ignorar a chamada, ela vai se voltar contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida. Você não vai prosperar na sua vida, você não vai prosperar na sua família, você não vai prosperar em nada, porque ela vai vir, a chamada vir uma perseguição. A vara tem a ver com o talento, tem a ver com o dom, tem a ver com a aptidão que você tem. Deus te deu uma aptidão para a vida
E alguns Deus deu apenas a aptidão para que você possa servir a Ele. Alguns têm uma chamada que é diferente da chamada de outros. Deus quer full time, quer tempo integral. Essas pessoas geralmente se casam e às vezes não oram para casar. Essas pessoas se candidatam a cargos e não oram para se candidatar a cargos. Essas pessoas, elas procuram uma carreira, mas não oram procurando uma carreira. Ignoram a chamada, ignoram a vara que está na mão. Imagina que Deus deu um cajado, está na sua mão e você está ignorando. Imagina, você está com um negócio na mão aqui, ignorando. Eu não tenho nada na mão, não tem nada na minha mão, não tem nada. Mas está na sua mão. Todo ser, toda a vida espiritual que olha para você, vê o cajado na sua mão. Talvez os homens não vejam, talvez você não veja a chamada que você tem, talvez eu não veja, mas a realidade é que Ele deu, colocou na sua mão, e isso tem um significado e um peso na sua vida. Amém? Há casos de pessoas que a gente conhece, que a gente vê no decorrer da vida. Tem um caso muito incrível de uma missionária que eu conheço, que ela se casou. Deus a chamou para o ministério muito cedo, muito jovem, e ela se casou. Rapidamente se casou, mas o marido era policial, ou não sei qual era a função do marido, mas não podia o marido ajudá-la na obra. E ele apoiava, mas não podia estar junto sempre que ele queria. E essa irmã começou a não conseguir fazer aquilo que ela foi chamada. O que aconteceu? Em pouco tempo, o marido ficou doente, e em pouco tempo o marido morreu. Ficou muito doente. Era um casal bonito, carinhoso, e o homem morreu. Ela ficou muito chateada, há anos dentro da igreja, né, parada, sem ânimo, sem vontade. E questionando Deus, por quê, né? Apareceu um outro irmão, e essa irmã, então, começou a se animar de novo e se preparar para casar novamente. Então Deus, numa madrugada, falou com ela e perguntou assim: você vai se casar novamente? O homem perguntava para ela. E ela dizia sim, toda feliz, vou me casar novamente. Você quer que esse termine como o outro? Aí ela perguntou para ele assim: como assim? Eu matei aquele e vou ter que matar esse também? Quanto tempo você acha que eu vou esperar para que você faça o que eu mandei você fazer? E ela acordou. Amém? Então, qualquer um que passasse pelo caminho dela terminaria como terminou aquele. Amém? E essa irmã, ela não prosseguiu com o noivado, hoje é viúva, mantém a condição de viúva e é missionária. Sempre que eu olho no Facebook, alguma publicação dela ou vejo alguma coisa, eu a vejo em movimento pelo Brasil inteiro. Aquele que achar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida, achará. Ele te escolheu. Ele escolheu a pessoa não pode fugir do chamado. Amém? Nem que ele tenha que se levar às autoridades, que é o caso desse Moisés. Ele foi às autoridades. E as autoridades teriam que reconhecer quem ele era. Ele ainda estava inseguro. Mas vão dizer que eu não sou, que você não apareceu, que você não existe. E aí eu vou fazer o quê? Mesmo assim, Deus o levou às autoridades, para que as autoridades, através do que Deus fizesse na vida dele, pudessem reconhecer quem ele era. Amém? Por que essa palavra? Porque tem a ver com vara. Tem a ver com um problema que a gente não está sabendo conduzir nos nossos tempos, que é a autoridade. Que é a primeira coisa que faz de nós, ou daqueles que têm uma chamada, fazem uma diferença. Se você foi chamado para ser pai, você precisa ter autoridade na sua casa. Se você foi chamado para ser marido, você precisa ter autoridade na sua casa. Se você foi chamado para ser mãe, você tem que ter autoridade na sua casa. Embora seja um cargo, né? Ou um ministério desprezado, às vezes pelos filhos, mas muito mais pela sociedade, até pelas mulheres hoje,
que falam assim: Deus me livre de ser mãe, Deus me livre eu ser mãe de alguém. O que você faz? Eu sou mãe dos meus filhos, não fiz nada na minha vida. Como não? Aí o filho é isso, o filho é aquilo. O filho é o que ele foi formado para ser dentro de casa. É um dos maiores ministérios que tem, ser mãe. E a gente despreza, né? O ministério de ser mãe, ou despreza o ministério das mães, porque a gente acredita que a mãe não faz nada mais do que a sua obrigação. Se não fossem elas, onde você e eu estaríamos? Por pior que fossem as suas mães ou as nossas mães, onde nós estaríamos. Amém? Autoridade é o primeiro ponto que Deus entregou a cada um de nós. Autoridade. Você está usando a sua autoridade? Vara tem a ver com autoridade. Se o seu filho sai do caminho, faz o quê? Chega nele a vara da correção. Vara está relacionada à correção, está relacionada à autoridade. Exercício da autoridade. E o que mais falta dentro das casas e das casas dos crentes e dos cristãos é a autoridade. O pai, a mãe não usam a sua autoridade. Uma vez eu disse a alguém: sabe qual é o problema com você? É que você não usa a sua autoridade. E você acha que não usando a sua autoridade de pai, não exercendo, você vai se livrar do julgamento final, porque todo dom é prestado conta. Se você receber o dom de ser pai, você vai prestar um dom, vai prestar conta do dom de ser pai, da autoridade que está sobre você. Porque a autoridade, quando a gente fala de autoridade, a gente fala de um ministério. Quando a gente fala de um ministério, a gente fala de uma entidade, de um anjo que exerce esse ministério através de você. Não são os anjos, ministros de Deus, a favor do trabalho, a favor daqueles que vão herdar a salvação. Dom é ministrado por anjo, autoridade é ministrada por anjo. Eu posso te matar, eu posso jogar você na sepultura, eu posso pendurar você no arco, eu posso fazer com você o que eu quiser. Ah, pode? Mas olha, todo esse poder que você tem, poder nenhum que você teria, se do céu você não tivesse recebido. Então todo poder, toda autoridade emana de Deus. O pai que não exerce autoridade na sua casa e deixa que a mulher dele ou a mãe dos filhos dele ultrapasse a sua autoridade, está cometendo dois crimes. Um, não exercendo autoridade, e dois, permitindo que outros não respeitem a sua autoridade. Amém? Por quê? Porque quando ele faz isso, o anjo que está atrás dele, que é a autoridade, ele vai contra aquelas pessoas. O filho não prospera, a casa não prospera, porque o anjo vira um adversário. É a serpente correndo atrás de Moisés. Entenderam? Então, é muito ruim. E é o princípio da Bíblia, é o princípio da lei judaica. Honra teu pai, tua mãe, para que te vá bem todos os dias da tua vida. Honrou pai e mãe, quer dizer o quê? Respeitou a autoridade do pai e da mãe, vai prosperar todos os dias da sua vida. Você não precisa ser PhD em nada, você não precisa ser o bambambam em nada. Prosperar está relacionado a quem obedeceu o primeiro poder que enfrentou, a autoridade. Quem não respeita pai e mãe, não respeita a escola. Quem não respeita pai e mãe, não respeita patrão. Quem não respeita pai e mãe, não respeita a polícia. Quem não respeita pai e mãe, não respeita governo. Amém? Todo governo, toda polícia, todo patrão, tudo isso vem de Deus. Amém? Toda autoridade presta conta um dia para Deus da sua autoridade. O patrão, a Bíblia diz assim: ai daqueles que saquearam os trabalhadores, porque a Bíblia diz que Deus vai requerer deles o salário daqueles que ele reteve. Ai daqueles que destroem a terra, porque usam sua autoridade para destruir a terra, Deus vai requerer deles. Então a gente não tem que se preocupar se aquele tem uma autoridade está usando sobre nós, porque a Bíblia fala que tudo isso está patente aos olhos de Deus. Amém? Então a primeira coisa que tem é a autoridade, é a vara, é aquilo que está faltando até na palavra que nós temos. O inferno, ele não respeita nada se você não tiver autoridade. Ah, nós expulsamos os demônios e eles não saíram. Usamos o teu nome e eles ficaram lá, não quiseram se retirar. Por quê? Eles não se retiraram. Por que obedecem só você? Porque não tinham autoridade.
A pior coisa que tem é você se relacionar no mundo espiritual sem autoridade. Ah, mas esse problema não sai da minha vida porque você não tem autoridade sobre o problema. Ah, mas isso não foge da minha vida porque você não tem autoridade sobre aquilo. E por que você não tem autoridade? Porque você não respeita a hierarquia. Você acha que a Bíblia, as coisas de Deus são como as coisas do mundo. E a Bíblia diz assim, não tome a forma do mundo. Não traga o mundo para dentro da sua fé. Nenhuma religião ou nenhuma pessoa que pratica uma religião, ela traz para a prática da religião dela outras coisas. Por que você cristão tem que fazer isso? Por que você quer fazer isso? Sendo que a Bíblia diz que você não tem que tomar a forma do que está lá fora. O que está lá fora está lá fora. É deformado. É desse jeito. É do jeito do príncipe desse mundo. É do governo e da autoridade dele. O nosso é separado. Ser santo é viver uma vida separada do mundo, desconforme com o mundo. Se o mundo age assim, eu ajo totalmente ao contrário. Se o mundo pensa assim, eu penso totalmente ao contrário. Eu não sou contra o mundo, eu não expulso as coisas do mundo, eu saqueio as coisas do mundo, eu vivo no mundo, mas não sou desse mundo. É complicado isso, mas é preciso entender que não é porque na casa do outro é assim, que na sua e na minha casa deva ser assim também. Pais e mães que estão aqui, nós vamos prestar conta dos nossos filhos. Pais e mães que estão aqui, nós vamos prestar conta da autoridade que exercemos ou deixamos de exercer sobre nossos filhos. Eu saio com a minha família, eu ando na rua, mas eu ando o tempo todo observando. Eu estava ontem comendo com os meninos e com as meninas, e estava ali junto, e uma mãe, o pai com a filha fazendo ele ligar de sapato, depois veio a mãe com o menino, jovens, os dois jovens, e o menino respondeu alguma coisa para a mãe e saiu. Na distância daqui na Lê, a mãe falou assim para ele assim, acho que é Mateus, experimente me desobedecer e eu vou arrancar as suas orelhas no meio de todas essas pessoas. O comum de você ver é o Mateus bater o pé e gritar, né? O comum, né? Mas o Mateus abaixou a orelha e foi na direção da mãe. Sentou, pediu a Coca-Cola e enfiou o canudo na boca e não disse mais nada. Ela disse com um tom bem baixo que tocou o menino com autoridade. Autoridade não é gritar. Autoridade não é usar o braço, não usar força. Vara não serve só para bater. Vara significa que Deus entregou a você autoridade. E se você está gritando, é porque você está perdendo a sua autoridade naquilo que Deus deu a você. Amém? Olhe bem seu filho. Olhe bem sua filha. Porque Deus vai requerer da sua mão e da minha mão a autoridade que você deixou de pôr sobre a vida do seu filho. Porque quando Deus exerce a sua autoridade sobre a criatura e sobre as pessoas, Deus está dando a oportunidade de você aprender. A Bíblia diz, se Deus corrige alguém, é porque Ele ama. Deus corrige o quê? Quem Ele ama. Deus usa vara em quem Ele ama. Jeremias falou assim, agora eu vou ser o herdeiro do meu pai. Meu pai vai passar todos os bens para mim. É o homem mais rico de Israel, o homem mais rico do Oriente. Vou ficar trilhardário. Vou andar de camelo, BMW e Ferrari. Está pondo a roupa, e no momento que ele está pondo a roupa, o Espírito de Deus desce sobre aquele recinto. O pai com os amigos, comemorando, celebrando que o filho Jeremias vai ser colocado como sacerdote de Israel. Amém? Né? O pai está usando essa autoridade, e Deus entra na cena. Toma o recinto, arrebata Jeremias para um lugar e lá começa a conversar com Jeremias. E no fim da conversa acontece uma visão, e nessa visão Deus fala para Jeremias: o que você está vendo nessa sua visão? Ele: eu vejo lá um caldeirão, e lá no fundo um caldeirão que ferve. É isso que eu estou vendo. Porque Jeremias, para ser sacerdote, conhecia a palavra e sabia que na palavra existia uma coisa chamada vara. E ele estava vendo também uma vara, mas não menciona. E Deus fala: só isso que você vê? Vejo também uma vara. Vestidos bem,
o caldeirão fervendo, são as nações perante mim. Quando eu te der uma palavra, você vai contra aquela nação e diz a palavra que eu disser para você dizer. Porque se você não disser o que eu disser para você dizer, sabe a vara? Eu vou usar em você, Jeremias. Irmãos, a vara vai nos perseguir. A vara vai nos corrigir. A vara é Satanás, que quando eu desobedeço a Deus, Deus permite que ele se aproxime. Se você está sentindo o ataque do inimigo próximo a você, é porque Deus está permitindo que ele se aproxime de você. Ele não tem permissão se não for dada por Deus. Se ele está fazendo alguma coisa na minha ou na tua vida, se ele está peneirando a nossa vida, ou porque Deus tem interesse na nossa santidade, ou porque você não está observando o que Deus tem para a sua vida. Deus tem alguma coisa com a sua vida, com a sua casa e com a sua família, e você ainda não se apercebeu. E por você não se aperceber, Deus está permitindo que Satanás, como serpente, na forma de vara, de correção, se aproxime da sua ou da minha vida. Amém? Vara está relacionada a esse ponto. O ponto onde Deus quer que eu mude. O ponto onde Deus quer que eu exerça aquilo para o qual Ele me chamou. Qual é a sua função? Para que você serve? Amém? Para que Deus te chamou? Ah, Deus não me chamou para nada. Não, jamais Deus chama alguém para nada. Deus tem um propósito e um objetivo com cada ser humano. Como Deus escolheu você no meio de tanta gente e foi para nada? Como pode Deus ter errado? Amém? Como Deus pode se confundir? Como Deus chamou Moisés, aí Moisés comparece perante ele e Deus fala assim: ah, Moisés, não é você não, é outra pessoa, eu me enganei, você passou perto da sarça ardente, eu pensei que fosse fulano, mas é você, eu me enganei. Você acha que vai ser essa conversa? Você acha que você vai escapar de Deus dessa forma? A Bíblia diz assim que você está no centro das mãos dele. Ninguém pode tirar você dali, nem você mesmo. Amém? Há um fato e há fatos constantes de pessoas e de casais principalmente que enfrentam situações na sua vida e não superam essa situação. Ou Deus retira um cônjuge, ou Deus separa um cônjuge. Porque se Deus tiver um interesse em mim ou em você, Deus vai trabalhar na minha e na sua vida. Há casos que Deus tira o filho da casa, Deus tira a filha da casa de uma forma violenta, porque o pai e a mãe não aceitam aquilo que o filho tem, que Deus tem para fazer na vida do filho. Vocês pensam que eu vim trazer paz sobre uma casa?